Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos do podcast estão disponíveis nas plataformas do YouTube, Instagram e Facebook. Hoje o podcast Uniara recebe Noelle Silveira, da Ferroviária, diretora do futebol feminino. Noelle, prazer receber em nossa casa, seja bem-vindo à Uniara. Bom, aliás, que é nossa casa, né? Que foi sua também. Prazer, Alexandre, né? Professor Alexandre, de fato foi a minha casa aqui, cursei administração de empresas, é um prazer estar aqui com vocês e bater esse papo aqui no podcast. Então, vamos lá. Sua trajetória, antes você era jogadora, depois você foi estudante aqui da universidade, ou você primeiro foi estudante para depois ser jogadora? Como é que foi esse processo? Primeiro fui jogadora. Eu comecei a jogar açaí, né, para jogar, morava no Rio Grande do Sul com a minha família. Você é gaúcha? Eu nasci no Paraná, nasci em dois vizinhos, perto ali de Pato Branco, mas com um aninho, toda a minha família se mudou para o Rio Grande do Sul. Então eu tô... Tá na fronteira ali. Gaúcha. Exato, a minha tradição, assim, o que eu conheço ali, eu sou, né, mais gaúcha. Sei. Mas... Com 15 anos eu saí, fui pro Paraná para jogar, joguei em Pato Branco. Depois, em 2010... Você jogava futsal? Futsal, exato. Em 2010 eu acabei indo para Criciúma, Santa Catarina. E aí em 2011 que eu vim para Araraquara. Que aí eu joguei no Tradição Araraquara, time da prefeitura de futsal. Aqui no futsal fiquei até 2015, quando eu acabei indo fazer um teste para jogar. Teste não, né? Tentei me adaptar para jogar na Ferroviária, jogar futebol. E aí Futebol de campo? Na Ferroviária mesmo. Ferroviária mesmo. Exato. E aí joguei em 2015, que participei da campanha da Libertadores. Então eu tava lá na Colômbia quando a gente ganhou o primeiro título. E depois, que daí passou minhas lesões ali, eu voltei a jogar futsal. Então eu joguei futsal ali entre idas e vindas de 2011 até 2019 aqui no time de Araraquara, de futsal. Só esse meio tempo aí que eu fui para Ferroviária. Mas eu comecei a estudar, então eu vim para Araraquara para ser atleta, né? Me formei ali no ensino médio e aí depois comecei a cursar o curso de administração de empresas. Me formei em 2016. Sei. E como é que era jogar futsal? Sensacional. Eu gosto de trabalhar com futebol. Foi bacana também a experiência que eu tive, até porque foi de maior visibilidade, a maior conquista que eu tive foi com o futebol. Mas, para mim, futsal é minha paixão, assim. Eu acho muito mais dinâmico, você toca, você tem mais contato com a bola. Acho que boa parte aí das minhas experiências e das pessoas que conheci foi através do futsal. Então, eu digo que é minha paixão. E como é que foi jogar futsal nos vários estados, assim? Porque o futsal é um negócio meio que universal, né? A forma de jogar, o esquema de jogo. Sim. Muito rápido. Exatamente, é dinâmico, isso que é bacana. Assim, em Pato Branco, eu acho que foi uma experiência bacana e tudo mais. Mas onde eu comecei a me desenvolver mais enquanto atleta e ter uma percepção de um treinamento melhor e por aí vai, foi em Pato Branco. Foi em Criciúma, na Unesc. Que lá eu acabei treinando com o Zego. O Zego, ele que implementou o 4-0, que é uma forma de jogar, né? E aí ele levou isso tanto para a seleção quanto para outros países. Então a experiência que eu tive lá foi muito bacana, por entender mais essa questão de metodologia e por aí vai. Porque o futsal ele é um futebol total, né? Todo mundo faz tudo. Sim. Na verdade, assim... tem formações que você acaba jogando com um fixo mais parado e por aí vai. Depois começou a entrar que você acaba rodando mais, né? Mas, assim, em termos de metodologia, foi onde eu consegui, assim, adquirir muita bagagem. E também aprimorei, porque a gente treinava muito com a perna a não dominante, né? Então, eu sou destra, eu acabava treinando, assim, uma parte bem... interessante, eu acabava treinando com a perna esquerda. Então, eu desenvolvi. Foi aí que eu comecei a desenvolver a minha ambidestria. Foi lá em Criciúma. E aí, quando eu vim para Araraquara, aí foi também minha grande escola. Porque o Léo Mendes, que era o técnico na época, que hoje
depois foi meu técnico na Ferroviária e hoje trabalha no Bahia, ele desenvolvia muitas plataformas pra gente de jogo, Mas né? o Léo Mendes era do futsal. Do futsal. Depois ele foi pra Ferroviária. Depois ele foi pro futebol de campo feminino. Exato, É isso. exato. Então, ali na minha formação com ele, eu acabei tendo entendimento de mais metodologias. Então, a gente jogava em mais plataformas de jogo e por aí vai. E aí era a nossa paixão, porque a gente acabou tendo, nessa época de 2011 até 2014, boa parte do time permaneceu junto. Então, poucas atletas vinham e acabavam entrando no elenco. Né? Não tinha hoje essa rodagem de elenco como tinha. Então, nesse sentido, a gente acabava tendo lá a nossa primeira maneira de jogar e depois a gente foi adquirindo mais. Então, assim, a gente já tinha uma facilidade muito grande de entendimento, sabia o que cada atleta fazia, de que maneira gostava de receber a bola e por aí vai. Então, a gente tinha um elenco aí que era bem interessante. Tanto que nós fomos campeões do Paulista, Sub-20, jogávamos o 20, o principal, basicamente com a mesma equipe. Então, foi bem bacana. Ele também tem as várias categorias, né? O futsal tem várias categorias também, não tem? Quando eu joguei aqui que era o Tradição Araraquara, nós tínhamos... era o Sub-20 que nós jogávamos. E aí, depois, em 2012, 2013, nós começamos a jogar o Sub-20 e o principal. Mas, tipo, do time principal, tínhamos só 2 atletas que eram adultas. O restante era todo o nosso time Sub-20. Então, a gente tinha muito tempo de jogo, tinha muita minutagem. Entendeu? Entendi. E os contratos? Contratos, a gente tinha contrato de bolsa, né? Que era da Fundesporte. Como a gente era de um time da prefeitura, a gente tinha aquelas bolsas atleta da Fundesporte. São contratos de 10 meses, né? Não eram... se a gente parar para pensar em como é hoje comparado à Ferroviária, não são contratos profissionais, né? Não é um CLT registrado, por aí vai. O futsal ainda é amador, não é? Hoje está profissionalizado? Não, ainda é amador. Se a gente for parar até para falar em relação a competições profissionais, nem a competição que a gente joga, o Campeonato Brasileiro ou o Campeonato Paulista, eles são competições profissionais. Em termos de... Mesmo com toda essa... Porque, assim, o futsal é um dos esportes mais praticados no país, não é? Sim. Mas, hoje, tô colocando em termos de visibilidade e condições de competição. No futebol, se você for olhar o nome da competição lá, Campeonato Brasileiro, competição amadora. Não é? Mesmo? Porque se for profissional, você exige que todos os clubes estejam jogadoras profissionalizadas. E ainda não tem, nem todos os clubes têm atletas profissionalizados. A maioria já mas não é, entendeu? A maioria é Ferroviária, Corinthians, Cruzeiro, Internacional, enfim, todos esses times são. Mas ainda deve ter uns 3 clubes que ainda não são. E por que ainda não profissionalizaram o futsal? O futsal, eu acredito ainda que a gente tem que entrar em mais frentes, né? Por exemplo, a gente qualificar um pouco mais nossas competições. E aí, nesse sentido, você vai qualificando mais os times. Você tem que... até, eu acho que facilita se a gente fosse um esporte olímpico também. Ainda não é. Pô, mas o futsal brasileiro, ele tem alto nível. Tem. Eu concordo, tanto que quando a gente vai jogar as competições sul-americanas, geralmente a gente conquista, é campeão, e até pensando a nível de seleção, geralmente a gente conquista os títulos. Mas eu acho que é uma questão muito política e muito profunda de o porquê que não é profissionalizado. Mas o fato, assim, se a gente for parar para olhar, o futsal ele é muito mais acessível do que o futebol. Porque você precisa ter um espaço menor, com um número menor de jogadoras ou jogadores, e é muito mais fácil de disseminar, né? Para mim é importantíssimo. E eu, enquanto, né, uma menina que foi atleta e tudo mais, eu gostaria muito que ele fosse profissionalizado, mas infelizmente ainda não é. A gente precisa caminhar um pouco mais. A Ferroviária tem um time de futsal? A Ferroviária não tem um time de futsal. Quem tem um time de futsal é a prefeitura, né? Que usa a camiseta da Grená e tudo mais ali com a logo da Ferroviária, mas não somos nós que cuidamos. Quem cuida, quem gerencia tudo e faz toda a parte de contratos é a prefeitura, é a Fundesporte, né? Então a Ferroviária cuida apenas do futebol de campo feminino e do futebol masculino. Exato. Certo. A Fundesporte cuida do futsal e das demais modalidades. Exato. Entendi. E o seu papel na Ferroviária? Hoje sou diretora, né? Eu acabo dirigindo
todas as categorias que a gente tem de base profissional. Participo de contratações, seja de atletas ou comissão técnica, todas as ações que envolvem o departamento feminino, eu que tô à frente. E como é que é trabalhar? Com futebol? Eu sou apaixonada, né? Eu gosto de esporte. Eu vejo, quando eu entrei lá em 2017 na Ferroviária, eu entrei como supervisora. Em 2015 eu era atleta da Ferroviária. Sim. Em 2016 eu passei por um momento ali de transição, porque eu estava em recuperação, né? Em reabilitação. Então, parte de 16 eu ainda estava na Ferroviária. E aí, quando eu me recupero da lesão, eu agradeço por tudo e sigo minha vida. Não quis continuar. Aí você veio estudar? Não, eu já estava estudando. Você estava estudando? Eu sempre joguei e estudava junto, sabe? Sim. E aí depois teve uma época que eu jogava, trabalhava e estudava. Então, eu sempre fiz tudo junto. Até porque eu fiz a minha faculdade através do esporte. Eu recebi a bolsa para estudar através do futsal. Não correndo com a universidade, do futsal. Isso. Eu acabei me formando por causa disso. E como é que você foi parar na Ferroviária? Alguém disse assim, você vem trabalhar com a gente aqui. Como é que foi isso? Como eu tinha jogado, eu era atleta e o pessoal sabia que eu estava me formando já em ADM, e eu tinha mostrado esse interesse que eu queria continuar trabalhando no esporte, final de 2016, começou uma reestruturação, né, um desenho de reestruturação dentro do futebol feminino. Por quê? Antes ele ficava dentro de uma estrutura da prefeitura. Sim, que era da Fundesporte, né? Exato. E aí, final de 2016, começou a ser olhado e falou assim, poxa, a gente precisa mudar. E aí houve uma reestruturação na Ferroviária de trazer o futebol feminino para dentro do clube. E aí contrataram a Ana Lorena March, que hoje, na época, ela era coordenadora, e hoje ela é diretora de futebol feminino da Federação Paulista. E aí ela precisava de uma supervisora. Aí eu falei, se quiser eu tô aí, né? Aí fiz uma entrevista, passei e comecei a trabalhar com ela na gestão mesmo, era museu e ela. Só que na época nós tínhamos a categoria principal e a categoria basicamente sub-17. E aí nós cuidávamos de todos esse departamento. Mas começamos dentro da Ferroviária, numa mesinha a gente brincava, né? Que era uma mesinha pequenininha, né? Eram 2 mesas menores que essa aqui, uma de frente para outra, numa mesinha pequenininha. Depois, no final do ano, a gente estava com um espaço muito maior e por aí foi. A gente foi crescendo, aumentando o departamento, trazendo as comissões para ser registradas dentro do clube. As atletas começaram também nesse processo de profissionalização. Então, a gente começou com 6 atletas sendo profissionalizadas e fazendo um tempo de contrato maior. E aí, usando todas as áreas, né? Por exemplo, antes a gente usava, quando entramos na Ferroviária, o futebol feminino tinha uma agência de marketing. E aí, quando a gente entra na Ferroviária, a gente usa a estrutura da Ferroviária, departamento médico, identidade visual, enfim, uniforme mesmo, porque na época a gente usava um uniforme feito externamente por uma empresa. E aí, quando a gente vai para a Ferroviária, a gente começa a utilizar o uniforme da Lupo. Depois a gente começa, e isso era por doação, depois a gente começamos a utilizar um uniforme específico para o feminino mesmo. Foi desenhado, o layout da camisa, o tamanho do calção, tudo voltado para o feminino. Então, desde 2017, a gente passa a fazer parte da rotina, a estar dentro do clube, a usar todas as áreas e por aí foi. Aí que foi eu penso que foi o porquê da Ferroviária estar onde estar. É porque lá atrás... Ela já tinha uma estrutura anterior ligada à Fundesporte, depois essa estrutura migra para a Ferroviária no clube, e aí tem uma dinâmica diferente no processo. Exato. Né? E profissionalização de atleta, que é isso que faz com que as coisas fluam, né? Porque, por exemplo, se você não profissionaliza um atleta, você tem um contrato amador. Todo ano você tem que desenhar um elenco, fazer contratações, então você muda basicamente o time inteiro. Além do que, atleta também, quando você tem um contrato amador, se a atleta virar e falar assim, eu quero ir embora, quero ir para outro clube, receber outra proposta, a atleta pode sair. Sim. Se você tem um contrato profissional, você tem um vínculo. Um vínculo, de fato, e aí você acaba conseguindo reter essa atleta, né? Então, a gente consegue ter um planejamento a longo prazo no sentido de fazer contratos, trabalhar com base também,
fazer contrato de formação, porque a Ferroviária tem um selo de clube formador, que é uma chancela para você ter contratos de formação e ter sua segurança para que nenhum outro clube simplesmente chegue e leve atleta. Então, a gente consegue trabalhar a longo prazo e ter esse planejamento, de fato. Entendi. E como é que é trabalhar a base no futebol feminino? Porque me parece que tem muitas meninas que vêm de fora para cá. Como é que a Ferroviária recebe essas meninas? Como é que é organizado isso? A gente tem um departamento de desenvolvimento humano. Ele é composto por assistente social, psicólogo e por aí vai. Além da toda a parte de gestão e comissões técnicas. Também temos alojamento, que tem monitores 24 horas. Vocês têm um alojamento aqui? Temos. Ah, tá. E aí tem as monitoras que ficam 24 horas por dia com elas. Então, quando elas chegam, claro, a gente faz o contato, né? Ou vem através de seletiva, ou de uma peneira, ou se não, vem através de uma contratação, que a gente vê elas jogando em competições. Elas chegam, a gente tem toda a parte de documentação para estar entrando conosco. E você que faz essa transição toda? Você que mexe com tudo isso? A gente tem uma equipe que faz isso. Eu tenho uma coordenadora de base, supervisoras da categoria de base. A gente tem uma equipe hoje só fazendo esse recorte, entre comissão técnica, staff, que são as monitoras, roupeiros, gestão e tudo mais. Só para o feminino, a gente tem 64 pessoas trabalhando. Ótimo. Então, tem uma equipe grande para gerir tudo isso, porque, tudo isso. De fato, a gente tem um número grande de atletas, né? Então, quando elas chegam, além dessa parte de documentação e por aí vai, e contratos, a gente tem elas chegam, a família... E as atletas, elas são acolhidas pela assistente social. Então, elas fazem uma entrevista, passam por todo um processo para entender como é que toda a questão estrutural familiar. Também já indicar para ir para qual escola vai. E também, se necessário, fazer um contato com o CRAS da cidade da atleta, de onde ela vem, para ajudar também a família. Então, e aí depois passa para a psicóloga, faz todos os exames médicos e aí depois ela começa a treinar. Então, tem todo esse processo de acolhimento, entendimento, saber como é que está a saúde da atleta para depois ela começar a treinar e estar dentro de campo aí com a gente. Ainda dentro desse assunto, como você veio de fora, para você é mais fácil para acolher e fazer todo esse trâmite com as pessoas, com as meninas que chegam? Sim, sem dúvidas. Hoje quem faz, como eu falei, é essa questão de toda a equipe, mas quando eu comecei a trabalhar lá em 2017, que a gente já tinha alojamento, 2018 a gente abriu alojamento, mas eu já sabia, eu era atleta, eu acabei indo para alojamentos, né? Eu estava em outras equipes, então eu sabia um pouco do sentimento de como era para atleta. E também eu imaginava, por causa dos meus pais, como é que era a questão dos pais, né? Então, essa confiança que a gente tinha que passar, esse acolhimento com os pais, esse acolhimento com as atletas, principalmente nos primeiros meses, que quando você sai de casa, né? Às vezes algumas atletas nunca tinham saído de casa para jogar. Então, nesse sentido, eu sabia como é que era difícil. O primeiro mês é terrível. O primeiro mês, eu lembro quando eu fui para Pato Branco, a primeira vez que eu saí, eu chorei, juro por Deus. Todos os dias durante um mês eu chorava à noite antes de dormir. De saudade dos pais. Então, assim, a gente sabe como é que não é uma coisa tão simples, né? A gente tem um sonho, a gente quer fazer aquilo, mas a gente também tem as nossas adversidades nesse sentido. Então, eu acho que o fato de eu ter passado por esse lado facilitava a minha comunicação e até a minha empatia com as atletas e com os pais. Eu acho que isso é um diferencial, assim, para ter essas pessoas hoje que trabalham na equipe, que tenham esse entendimento e a gente continue tendo empatia e cuidado com as atletas. E como é que é fazer uma contratação no futebol feminino? Porque a gente vê aí no masculino, porque o fulano sai na imprensa, aquela especulação toda e tal, fulano vai jogar aqui, fulano vai jogar lá. Como é que é esse universo no futebol feminino? Como é que funciona isso? É um processo mais simples ou é complexo? A jogadora está num time lá e você quer trazer para cá? Como é que é isso? A gente trabalha da mesma forma. A diferença é que talvez a gente tenha menos visibilidade, às vezes não aparece tanto. Mas quando a gente vai fazer uma contratação, quase todas as atletas têm empresários, então a gente tem que acionar empresário, conversar com ele, entender o tempo de contrato, se às vezes a atleta está nos últimos 6 meses de contrato com um determinado clube, ela pode assinar um pré-contrato com
conosco, no caso. Então, a nossa forma de trabalhar a gente tem um analista de mercado, que ele fica olhando e mapeando dentro das nossas carências, dentro do que a gente quer. Então, faço reunião com a técnica, com a comissão, e converso com ele. A gente precisa de tal atleta e tal. E aí ele indica, a gente avalia se é ela, ela. Então, aí eu entro em contato com o empresário, vejo se há interesse e começo a negociação. Depois, quando fechamos, no início do ano, no final do ano, né, já começa a especulação. A gente até olhar as nossas redes ali, Twitter, enfim, de outros clubes, já tenha toda a movimentação, a galera está especulando para onde vai, a mídia está especulando para onde vai. E aí depois a gente faz o processo de apresentação. Mas, de verdade, a maneira de como conduzir é a mesma coisa. A dinâmica é a mesma? É a mesma. A única questão que a gente acaba não fazendo, e não é uma política principalmente da Ferroviária, a gente não compra atletas. Geralmente a gente espera o tempo de contrato delas estarem encerrando e aí a gente negocia e traz ela para cá diretamente, sem pagar nenhuma multa ou nada para outro clube. E vocês têm um orçamento para trabalhar? Sim, anual? É um orçamento anual? Sim. A gente tem um orçamento que ele é exclusivo do futebol feminino. É exclusivo do futebol feminino? É exclusivo do futebol feminino. E, inclusive, o nosso orçamento, as receitas que a gente tem, elas advêm todas de patrocínio ou cotas de competição, né? Do Campeonato Brasileiro, da Libertadores ou do Campeonato Paulista. E aí a gente trabalha de forma sustentável. Hoje a gente tem lá o nosso orçamento. Um orçamento próprio. E tudo que acontece é de forma sustentável, com a possibilidade aí da gente, inclusive, terminar o ano com caixinha verde lá, né? Com a linhazinha verde. Então, isso é importante porque a gente tem a segurança de estar tomando as decisões e fazendo o que quer. Tem autonomia, né? Exato, autonomia, exatamente. Isso é importantíssimo. Até porque a gente vê casos de clubes, né, que acabam utilizando o orçamento do departamento masculino, e aí quando cai para uma segunda divisão, ou quando tem algum problema, ou quando muda um presidente que não quer trabalhar com o futebol feminino, ou eles tiram boa parte do orçamento, ou encerram as atividades, como foi com o próprio Ceará, porque não querem. Então, se a gente tem essa clareza de que a gente quer trabalhar com o futebol feminino, de que a gente acredita que ele é sustentável e a gente tem retorno, e vai começar daqui a pouco a ter retorno também financeiro em termos de vendas de direitos econômicos, nesse sentido é importante que a gente tenha o nosso próprio orçamento. E a gente acredita nisso. Vem trabalhando desde principalmente o ano passado, que a gente trabalha com orçamento fechadinho, com as nossas receitas advindas de patrocinadores. E o calendário? O calendário é um caos. O calendário ele é um problema. Ele se assemelha com o masculino? Ou ele é fora desse padrão? Tem um calendário próprio que é... Não, o nosso calendário ele segue as datas FIFA do futebol feminino. Então ele não segue o que o masculino faz. Mas ele é tão ruim quanto o masculino. Esse é um problema. Algo incomum, é um problema que todos temos. Por quê? Primeiro, a gente tem mais datas FIFA do que o futebol masculino. Se a gente for colocar em números de data FIFA lá no ano, a gente tem mais datas. Por quê? Porque é uma questão de que ainda, provavelmente a FIFA acredita que é uma questão de desenvolvimento. A gente precisa ter mais período com a seleção para ir desenvolvendo atleta e por aí vai. Porque não é em todos os países que as competições nacionais ou estaduais são boas, né? Não são bem desenvolvidas. Então, nesse sentido, a gente acaba, entre aspas, sofrendo com isso. E, além do que, por exemplo, no masculino, no período olímpico, as competições não param, né? As competições masculinas continuam. No feminino, a gente tem a parada olímpica para o calendário. A nossa Libertadores, por exemplo, também, ela não acontece no formato do masculino, ela acontece num formato de uma sede única, durante 20 dias e para a competição. Então, por exemplo, se a gente olhar para o nosso calendário, praticamente julho e boa parte de agosto não tem competição nacional ou estadual, só tem de seleções. Em outubro tem uma data FIFA tem a Libertadores, depois tem uma data FIFA. Então, outubro inteiro não tem competição.
E aí você tem que diluir o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista, que a gente está no estado de São Paulo. O campeonato estadual ele não acontece somente no final do ano, ele é diluído ao longo do ano, porque ele tem mais datas, porque é um campeonato que traz mais visibilidade. E aí ele acaba sendo simultâneo com o Campeonato Brasileiro. Então, hoje, esse ano, por exemplo, nós tivemos o calendário cheio. Foi a primeira vez que disputamos a Supercopa, que foi em fevereiro. Em março começou o Campeonato Brasileiro. Estamos disputando ele. Em maio começa o Campeonato Paulista. Então, em maio e junho, a gente vai ter Campeonato Paulista e Brasileiro. Então, a gente vai jogar quarta e domingo. Em julho tem a parada. Volta em agosto. Retoma com o Campeonato Brasileiro. Depois, em setembro, volta o Campeonato Paulista. Outubro, temos a Libertadores. E em novembro, as finais as finais de Campeonato Paulista. Então, o nosso calendário esse ano vai ser basicamente fevereiro até final de novembro, ali dezembro, né? E um detalhe é que a Ferroviária, ela cede muitas atletas para a seleção. E não só atletas, né? Tem a Ariana, que é da seleção também, que é fisioterapeuta. Exato. Então, não é só atleta, é o staff todo da Ferroviária participa diretamente da seleção. Exatamente. Hoje as nossas atletas, né, teve convocação da categoria sub-15, sub-17, sub-20 principal. Na sub-15, se não me engano, a gente teve 6, 7 atletas. Na sub-17, entre as convocações que teve, sempre tinham pelo menos de 4 a 5 atletas. Na sub-20, a gente tem ido com 3, mas nessa última convocação que teve agora, que é pré-sul-americano, foram 5 atletas. Na principal, nessa convocação que tem para She Believes, não foi nenhuma, porque o Arthur ele quer fazer um teste com algumas atletas. Mas na Gold Cup, que foi a anterior, foram 3 atletas. Comissão técnica tem ido muito mais a Ariane, que é fisioterapeuta. Ela foi para a convocação da sub-20. Mas, por exemplo, nessa convocação que está tendo agora, a gente acabou conversando com ela e falando que não dava para liberá-la. Porque senão a gente fica sem a nossa principal fisioterapeuta, né, e coordenadora do departamento médico no clube por mais de um mês. Porque o sub-20 sul-americano ele não para o campeonato principal, né, para o brasileiro principal. Então, a gente ficaria sem uma profissional no dia a dia, e que é importante, porque a gente está num período de competições que é importantíssimo para a gente, né? A gente vai ter, por exemplo, tivemos as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, mas agora em abril a gente tem um jogo contra o Fluminense, Corinthians e Palmeiras. Então, é uma baita sequência. E as atletas, elas requerem esse cuidado aí diário para que elas estejam aptas para jogar. E aí é isso, de fato, a gente tem muitas pessoas envolvidas e formando para a seleção. Isso que é importante e traz uma notoriedade assim, muito grande para o projeto. Quantas partidas vocês fazem durante o ano? Assim? Você tem uma ideia? No ano passado, se eu não me engano, nós fizemos 39 partidas. Mas no ano passado nós não disputamos a Supercopa e não disputamos a Libertadores. Então agora esse ano vai ter... A ideia é que tenha todas as partidas possíveis, né? Porque na Supercopa eram para ser 3 partidas até a final, nós disputamos 2. Mas agora no Brasileiro são 15 rodadas na primeira fase e mais 6 chegando até a final. Campeonato Paulista são 10 rodadas na primeira fase e mais 4 chegando à final. Libertadores são 3 jogos na primeira, quarta, semifinal. 6 jogos. Então a gente pretende estar jogando todos esses jogos aí. Vai ter um número bem, bem bacana pro ano. Entendi. E me diga uma coisa. Você estava falando um pouco, né, do calendário, enfim. É a CBF que monta esse calendário do futebol feminino, do Campeonato Brasileiro? Segue... E a Federação Paulista que... Existe um canal da Federação Paulista que toma conta do futebol feminino ou é tudo a mesma coisa? O que acontece? Quem vai determinando vem de cima para baixo, né? Top-down. A FIFA conversa com a Conmebol sobre as datas FIFA, né? E jogos de seleções. E aí a Conmebol, claro, conversa com as suas seleções
e também pensa na Libertadores. E depois isso chega na CBF, CBF monta a parte do campeonato nacional e tem as datas para os campeonatos estaduais. Então, tem um canal de conversa ali entre eles, mas para falar da nossa competição principalmente é Federação Paulista junto com CBF. E nas duas, na federação e na confederação, tem um departamento feminino para falar sobre competições. Tem um departamento feminino dentro da CBF? Dentro da CBF. Que vai fazer e vai organizar o futebol feminino de forma geral no Brasil, é isso? Isso, tem uma pessoa que é o Amauri, que trabalha lá dentro, na parte de competições, principalmente com a Aline Pellegrino, que conversa junto com o diretor, o Júlio Avelar, que é o diretor de competições. Então, eles pensam juntos e depois levam para aprovações, né, com o diretor de competições. E na Federação Paulista a mesma coisa. Tem um departamento que a diretora é a Ana Lorena Marchi, que ela conversa com todos os departamentos ali dentro, mas principalmente com competições, para montar e ver o que faz sentido e o que não faz. Por exemplo, esse ano chegou o calendário para nós do Campeonato Brasileiro, e aí a Federação Paulista nos chamou, principalmente os 6 clubes que jogam o Campeonato A1, e aí colocou algumas situações, né, e desenhou alguns cenários para que a gente pudesse fazer uma votação e pedisse até um conselho técnico com a CBF. E, enfim, fizemos o diálogo, conversamos, falamos o que não fazia sentido para os clubes paulistas e levamos através de um ofício lá para a CBF. E aí, no final, a gente conseguiu fazer o primeiro conselho técnico de futebol feminino do Campeonato Brasileiro A1, que nunca tinha acontecido. É de praxe no masculino, mas não acontecia no feminino. Então, a gente tem esse canal de federação, CBF, para que a gente consiga melhorar e pensando em melhorias assim a longo prazo. Acho que o principal canal, quem abre, quem toma essa frente é a Federação Paulista, que é um dos exemplos, assim, é a melhor federação que temos no Brasil em termos de organização e competições para futebol feminino. E que olham, de fato, com um entendimento de que é um produto, pode ser bem comercializado e pode ser cada vez melhor tratado. Então, eles, por esse viés, já conseguem ter essa comunicação mais acelerada, entre aspas, aí com a CBF. Quantos times tem no futebol paulista? Quantos times femininos tem hoje? Você fala assim, tem série principal, série B? Nós temos a Série A1 do Paulista. Quantos times tem? Esse ano vai ter 11 times disputando. E aí eles vão fazer a divisão especial, que é como se fosse uma Série A2. Sei. E eles vão fazer se eu não me engano, se eu não estiver falando errado, é a Copa Paulistana, que aí vai ser para também clubes amadores. Os times do interior que estão disputando. Ou clubes independentes, mais interior, mais a capital, mas que queiram disputar que se inscrevam para disputar essa divisão. E eu não sei te falar exatamente qual o número, mas dentro da 1, que é a categoria que a gente joga principalmente, são 11 clubes que vão jogar esse ano. E vem crescendo? Muito. Muito. Se a gente olhar para os números de visibilidade, se a gente olhar para em termos de receita também que as competições vão arrecadando e o que a gente vem trazendo disso, claro, reverbera até em números de patrocinadores. A gente brinca que a camisa da Ferroviária parece um outdoor. Tanto patrocinador. Parece aquelas camisas de futsal. Mas é uma camisa que está representando que essas empresas querem estar atreladas a um projeto sério e a um projeto que tem visibilidade, porque a gente joga as principais competições. Porque futebol é um negócio, né? Exato. Ele deixou empresa, muitas né? vezes entendeu? Então é isso, né? Quer dizer, futebol é um negócio, ele requer, né, dinheiro, lucro, enfim e tal, para ele poder prosperar e seguir adiante, não é mesmo? Sim, e nesse caso a gente tem um time competitivo, né? Por exemplo, vamos falando que a gente tem que a Ferroviária tem um orçamento exclusivo para o futebol feminino. As receitas que vêm para a gente ter uma estrutura adequada para que a gente consiga formar as atletas e que tenha um time competitivo na categoria principal. Então, é dessa maneira como a gente trabalha. Hoje, nós estamos ali entre os 5 melhores elencos a nível nacional.
né? Então, a nossa ideia para esse ano mesmo é estar chegando nas finais e buscando títulos. Então, é importante você ter tocado nesse ponto. Você falou das categorias de base e tal, enfim. A Ferroviária vende muito jogadoras? Ou os outros times também fazem que nem a Ferroviária? Tá lá em final de contrato tal, a menina tem lá a menina se formou lá na Ferroviária, tem um contrato lá, falta 6 meses, eu vou lá, pego a menina para nós. O mercado do futebol feminino, em termos de vendas, transações e tudo mais, ele ainda é recente, né? Sim. Se a gente olhar lá, o futebol feminino por muito tempo proibido e voltou e tudo mais. Então, agora que a gente está tendo as transações e vendas, acontece muito mais na Europa e na Inglaterra, né? Na linha inglesa. E no Brasil, a gente tem algumas vendas, mas ainda são valores muito irrisórios pensando no masculino. Por exemplo, a nossa maior venda que tivemos ultimamente foi da Adriana, que foi ano passado, que ela foi pro Orlando, ela foi uma venda de... Para os Estados Unidos? Foi $100 mil. Mas já está indo para outro cenário. A gente recebemos propostas esse ano sobre atletas nossas, só que ainda ou não foram interessantes, ou a atleta não acabou tendo um acordo entre todas as partes. Mas é nesse mercado que a gente está trabalhando. A gente enxerga e tem uma visão, até pelo contexto mundial que a gente está vendo, que essas transações vão ser mais recorrentes e terem valores melhores nesse sentido. Então, o futebol feminino está trilhando para esse caminho do que é o futebol masculino, ainda com valores menores. Mas é nisso que a gente acredita, até porque, por exemplo, o futebol feminino ele ainda não é massificado, né? Se a gente for olhar para o número de competições que a gente está tendo e o número de atletas que a gente tem, e principalmente em termos de atletas de prateleira, né, A, que são atletas A e B, que são jogadoras mais qualificadas, ainda a gente tem pouco no Brasil e no mundo. Tem pouco? Tem, ainda tem. Então, a gente está formando esses atletas. Acho que no futuro, sem dúvida, as atletas que hoje têm 10, 12, 15 anos, essas jogadoras estão encontrando outro futebol do que a Marta, a Formiga e outras jogadoras tiveram, entendeu? Então, a visão que nós temos pelo que o mercado está dizendo, está nos passando, é que em breve a gente vai ter mais transações por causa disso. Os clubes querem investir, eles querem ter as melhores jogadoras, ainda não tem jogadoras, né, de prateleira A para todos os clubes, então vai acontecer a mesma dinâmica, entendeu? Entendi. E quantos clubes disputam o Campeonato Brasileiro hoje? São 16 clubes. Na Série A1, na Série A2, eu acredito que sejam 30, porque é um formato diferente, seja em torno de 30, e na Série A3 aí também já é uma quantidade maior. Porque na Série A1, o sistema de disputa a primeira fase só turno, né? E só jogos de ida. Depois jogamos quarta, semifinal e mata-mata. Na Série A2, ele já é um esquema de mata, ele já é um outro formato. Por isso que tem um número maior de clubes. Entendi. Quantas categorias de base a Ferroviária tem no futebol feminino hoje? Nós temos o Sub-12, Sub-15, Sub-17 e Sub-20. São 4. Só que dentre isso a gente tem competições que são Sub-14 e Sub-16. Então a gente tem que diluir ali, de repente, o número de atletas pelo ano de nascimento para que a gente possa estar jogando essas competições Sub-14 e Sub-16. E tem competições para todas elas? Temos. Tem, por exemplo, a nossa dificuldade é no Sub-12. Tem um número menor de competições. A Federação Paulista tem um festival que é Sub-12, mas que ele acontece 2 vezes por ano, tipo 2 fases. Mas o que a gente faz? A gente está jogando um campeonato de futsal, que é o Sul-Minas, que aí as meninas podem jogar aí ao longo do ano, e além do que a gente faz, às vezes, triangulares, quadrangulares e muitos amistosos com times masculinos mesmo, né? Porque a iniciação não tem uma diferença abrupta, então a gente consegue fazer com que elas tenham
competições ou jogos para que elas possam estar atuando e se desenvolvendo. No Sub-14, que é ali um time do Sub-15 praticamente, a gente tem o Festival Paulista e temos a Liga de Desenvolvimento, que é a competição que a gente está lá agora nesses dias, está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. A Liga de Desenvolvimento ela é uma competição que é Comebol, né? Que é a Comebol que faz, juntamente com a CBF. Então, são todos os times do Brasil, principalmente que disputam a Série A1 feminina, que têm direito a essa vaga. E aí, sendo campeão desse festival, desse torneio, você vai para o Paraguai. Que é como se fosse uma Libertadores. Sim. E aí, depois, sendo campeão, você vai como se fosse para o Mundial. Ano passado, nós disputamos. A gente foi com o Sub-14, nós ganhamos. Depois, fomos para o Paraguai. E, no final, fomos para a Espanha. Que aí, nós acabamos disputando 2 jogos, né, nesse torneio mundial. Que foi contra o Real Madrid. Nós ganhamos de 1-0, que foi a final. E contra o Atlético de Madrid, que foi 2-1 para nós também. Então, é bacana essas competições porque elas vão fazendo que você tenha mais calendário ao longo do ano. Então, às vezes de uma competição você está em 3. Sub-15, nós temos o Campeonato Paulista Sub-15. E aí a gente faz muita questão de amistoso também, porque como só tem não tem um Campeonato Brasileiro Sub-15 ainda, feminino. E aí o Sub-17 tem o Campeonato Paulista Brasileiro. E o Sub-16, que é o nosso time do Sub-17, também tem a Liga de Desenvolvimento, que aí pode também a mesma coisa, pode chegar a jogar no Paraguai e depois no Mundial. E Sub-20 tem o Campeonato Paulista Brasileiro também. Então a gente tem, além da Ladies Cup, e eles criaram a Copinha São Paulo, feminina. Ano passado foi a primeira edição. Foi em dezembro do ano passado. Então, quantos times participaram? 20 clubes. Então, assim, hoje, do que a gente tinha em termos de calendário, tá muito maior. Muito melhor, né? O ano passado, nós só não disputamos a Copa Nike, que esse ano nós vamos disputar. Mas o restante, todas as competições possíveis de categoria de base, a Ferroviária disputou. Nós tínhamos vagas em todas e fomos em todas. É por isso que revela mais jogadoras, né? Exato. Coloca as meninas para competir. Na verdade, é um celeiro, né? Sim. E você gira a roda, né? Exato, exatamente. E o público no futebol feminino? Os estádios, assim, por exemplo. Como é que você vê isso hoje? É muito pouco, né? Se a gente for comparar ao masculino. Hoje, quem faz o maior trabalho e tem mais sucesso, né, que é um case, é o próprio Corinthians, que vem batendo recordes nacionais e sul-americanos. Até a nossa final ano passado tinha sido recorde na final do Brasileiro. Lá foram mais de 42 mil pessoas na Neoquímica Arena. Aqui em Araraquara, que foi nosso recorde de público, também arredondando, foram 10 mil pessoas no estádio. Em outros clubes, às vezes até por questão de horário de jogo, acaba prejudicando, né? Porque um jogo durante a semana, às 3 horas da tarde, você não vai conseguir levar ninguém pro estádio. Então, essa, por vezes, é a dificuldade. São os horários que nós temos nos jogos. Mas a gente vem cada vez mais conversando com o CBF, com a Federação, para que a gente tenha dias e horários melhores. Nesse sentido, por exemplo, os 2 próximos jogos que a gente vai ter aqui em Araraquara pelo Campeonato Brasileiro vai ser aos domingos, às 4 horas da tarde. Então, a gente consegue trabalhar um pouco mais esse público. E a nossa ideia, inclusive, com o sócio-torcedor, que é um projeto que a gente desenvolveu esse ano, que é exclusivo do futebol feminino, que é o Nação Guerreira. Vocês estão fazendo um feminino exclusivo e os recursos vão para o futebol feminino. Exato. O primeiro projeto de sócio-torcedor de um time de A1 feminina exclusivo para o futebol feminino que tem no Brasil. Nós desenvolvemos eles esse ano justamente para que a gente consiga fidelizar e atrair mais esse público, que vai ter, claro, um programa de benefícios, e também que a gente depois traga esse retorno para o departamento de futebol feminino, para que a gente consiga ter a questão de elenco, manutenção de elenco e por aí vai. Então, a nossa ideia é que a gente consiga trazer cada vez mais esse público, porque a gente entende que a gente tem um clube
no interior paulista, que é, né, um dos principais clubes nacional, que está numa cidade de 250 mil habitantes. Então, a gente tem essa capacidade, se a gente conseguir melhorar essas datas, esses horários de jogos nesses dias. E é um time competitivo, né? É um time Sim. que vem disputando finais. Então, a gente quer cada vez mais atrair esse público para dentro do futebol feminino, porque a Ferroviária também é um time de Araraquara. É um dos principais patrimônios de Araraquara. E eu acho que a gente tem essa capacidade e a gente pode trazer esse público para perto, que é importantíssimo, né? A gente brinca, e é muito verdade. Nas finais que nós tivemos ali, quarta, semi e final do Campeonato Brasileiro, a 12ª jogadora em casa é a torcida. Empurra, é uma diferença que a gente tem. E só que é isso, a gente tem que trazer para perto. Acho que a quebra com pandemia, ela acaba dificultando, né? Ela tira um pouco o pessoal de dentro do estádio. Então você tem que fidelizar e retornar. E principalmente, né? Agora que a gente tem um exclusivo futebol feminino, a gente tem que trabalhar em cima dele. Entendi. E você é manager, assim, né? Entre aspas. Você administra. Quais as maiores dificuldades que você tem no seu dia a dia? Hoje, acho que a gente tem que melhorar em termos de todo o desenvolvimento que vem tendo a modalidade, né? O futebol feminino, ele cresceu muito e está se desenvolvendo muito a nível nacional, principalmente, por todas essas obrigatoriedades que tem de licenciamento e por aí vai. Nesse sentido, a gente tem muitos clubes investindo. E aí a gente entra, por exemplo, na parte financeira. Se você tem um clube de camisa masculina que dá em torno de 1% ou 1,5% do seu orçamento do masculino para o feminino, isso é muito expressivo, porque você está falando aí, às vezes, sei lá, se você tiver 2 milhões por mês no futebol feminino, só para o futebol feminino... Muita coisa. Exatamente, mas é o que acontece. Por exemplo, o Flamengo é um desses cases. O Flamengo destina 2% do orçamento dele? Não necessariamente, mas quando começou a desenvolver mais, eles pegaram uma parte lá de um salário de jogador como feminino. Isso ficou muito grande. Então, essa parte financeira competitiva para que a gente tenha essas atletas aqui, ela fica muito mais difícil, é muito mais trabalhoso para a gente atrair esses recursos, para a gente ter um elenco competitivo. Então, nesse sentido, é ótimo, porque as jogadoras merecem e a gente traz mais visibilidade, mais competitividade para os jogos, mas também é um dificultador para a gente. Como a gente vai conseguir ter os nossos elencos competitivos? Então, o trabalho de organizar e planejar, ele é muito maior, né? E além do que, e é uma coisa que a gente está trabalhando muito, é a gente melhorar a nossa estrutura de trabalho. Ter um centro de treinamento para o futebol feminino, ter uma qualidade maior de campo e um número maior de campos. Existe um projeto para isso? Sim. A gente está com um projeto aí de lei de incentivo federal que está já foi publicado no Diário Oficial da União e agora a gente está finalizando a parte de a captação de recursos. Mas a gente tem um projeto onde a gente desenhou 5 campos, alojamento, toda a parte de salas e espaços para que tenha a parte de fisiologia, fisioterapia, departamento médico, a parte de administrativa, comissões técnicas, enfim. Isso já está pronto? Sim, o projeto já foi aprovado. A gente está fazendo agora só a parte de captação de recursos. Então, que isso vai nos trazer, com certeza, um ganho muito grande. Por quê? Você tem um espaço que ele vai ser extremamente qualificado e que você consegue absorver mais atletas e também que a gente dá mais qualidade no dia a dia de trabalho para as comissões técnicas. Também vai motivar as pessoas a virem, não, vou jogar na Ferroviária. Estrutura. Exatamente, enfim, exatamente. Então, nesse sentido, hoje, nossas grandes dificuldades é a questão financeira, para a gente se manter competitivo e agora ter uma estrutura física. Então, os nossos planejamentos são em cima disso. Uma melhoria de estrutura, ter um centro de treinamento e... claro, a gente continuar com o nosso planejamento e organização para que a gente sempre consiga chegar nessas atletas antes, né? Fazer melhores contratos e, claro, manter formando essas atletas. Então, a nossa categoria de base é primordial para a longevidade do projeto. É muito melhor você formar uma atleta em casa para que ela já entenda a nossa metodologia, ela entenda o que a gente pensa do jogo e também porque...
financeiramente é mais fácil Os você... custos são menores. Os custos são menores e o salário provavelmente vai ser menor se a gente tem uma atleta formada aqui do que a gente tem trazer uma Ficar atleta trazendo o pessoal pra cá. Exato. E aí a gente entra no mesmo cenário do futebol masculino, né? Por vezes, quem dá mais? Que clube vai dar mais? E aí, se você começar a entrar num leilão, entre aspas... Fica difícil você competir, porque seu orçamento é baixo. Exatamente. Por isso, toda a questão de planejamento e organização, para que a gente consiga ter o nosso elenco formado antes e também fazer os contratos longos, que esse é um diferencial competitivo. E lidar com meninas problemas, como é que é isso? Mas tem meninas problemas? Acho que Não, tem, nosso... assim, todo Porque lugar... o futebol masculino tem os bad boys, tem a rapaziada aí que vai pra night, né? Não, as a meninas... torcida pega no corredor lá, da boate. Não, enfim, as meninas são então... tranquilas. E eu até brinco que na Ferroviária a gente tem um ambiente muito tranquilo. E as jogadoras também estão entendendo que o futebol feminino, ele é uma profissão, ela é uma carreira para elas. Então, elas sabem que tem que cuidar do corpo e por aí vai. E existem os momentos, a gente conversa muito com elas, a comissão técnica, a Jéssica, que é a técnica, faz um trabalho muito bacana da gente planejar e entender os momentos. Vai ter um momento para você fazer isso, vai ter ali uma folga que você quiser, você fica à vontade, né? E também outra coisa, as atletas, elas também são ser humano. E as empresas trabalham com seres humanos. Qualquer empresa tem problema ou tem as suas, né, tem as suas divergências, os seus prós e contras e por aí vai. Então, nesse sentido é a mesma coisa. Só não sai na mídia ainda, né? O diferencial... a diferença é que geralmente nas empresas não sai na mídia, mas eu acho que esse gerenciamento ali com as atletas e também o fato de a gente ter um grupo muito bom facilita muito o nosso dia a dia. E como é que é a relação do futebol feminino com a SAF da Ferroviária? A gente trabalha dentro da mesma estrutura, Da mesma estrutura? Então, nesse caso, eu divido o mesmo prédio com o diretor masculino, eu converso com o presidente, eu converso com o diretor administrativo, eu converso com o Pipo, que ele é o presidente do conselho, né, que representa ali o pessoal da Bertolucci. Então, eu tenho essa relação direta. Numa mesa de reuniões onde vai discutir ou tomar alguma decisão que interfira todos os departamentos, eu tô naquela mesa sentada e tendo o poder de fala. Então, nesse caso, a minha comunicação com eles, ela acontece. E quando a SAF veio para cá, em termos de estrutura do que a gente precisava de melhorias, a gente teve. Assim... Porque, às vezes, a comunidade, ou quem tá, vê muito a parte externa, vê o elenco e por aí vai, né? Sim, então, no dia a dia, na nossa rotina ali, a gente teve melhoria de processos e melhoria de estrutura mesmo. É porque Araraquara tem uma tradição no futebol feminino, né? Eu me lembro que nos anos 80 tinha um time de futebol feminino aqui, acho que você já ouviu falar, o Mazarope. Né? Uhum. Então já vem desde os anos 70, desde os anos 80, né? Então um pouco vem dessa representação desse universo, né? Porque eu lembro que as meninas jogavam e eu ia nos jogos do futebol da Ferroviária, ela jogava preliminares. Muitas vezes esse time do Mazarop, eles dividiam o time em dois e ele jogava preliminar. E eu tô falando isso já tem o que isso? Já tem uns 40 anos já atrás, né? Então, essa relação com o futebol feminino, ela já não é de hoje. Sim. Ela teve sempre essa perspectiva histórica, né? Sim, exatamente. E aí tem essa perspectiva. Depois, em 2001, foi-se lá criados projetos em projeto social, né? Que foi o prefeito, o Edinho, Sim. Ele era prefeito em 2001, ele foi até um bairro. Não lembro se foi o Itis, mas ele foi até um bairro e tinha um grupo de meninas e um grupo de meninos. E aí ele perguntou que escolinha que a prefeitura teria que desenvolver naquele bairro. Perguntou para os meninos e para as meninas. Para os meninos falaram futebol e para as meninas também. Elas também pediram futebol. E aí foi desenvolvendo esses polos de escolinhas em Araraquara. Uhum. E aí disso foi se formando ali as equipes de competição. Depois foi feita uma parceria com o Pão de Açúcar, que era o Extra Fundesporte, né? O Extra Fundesporte. E aí, nisso foi tendo esse projeto até que em 2008, 2009, que o futebol feminino passa a usar a camisa da Ferroviária, a marca, né? Uhum. Não tinha estrutura dentro, mas usava a marca.
Então, a relação do futebol feminino, depois que a gente começa a estruturar e entra na rotina do clube. Sim. Mas esse processo mesmo e esse desenvolvimento da modalidade, como você falou, ele vem lá de trás. Ele vem primeiro do Mazzaropi, depois ele começa nos bairros e vai formando, e até que fica conhecido como regionalmente, como um clube importante, que as atletas venham para cá. Que é esse caso de 2003, que é quando começa a frutificar cada vez mais. Então, a gente tem uma questão histórica, e por isso que eu falo, eu acho que a gente tem uma capacidade muito grande de trazer mais público e trazer mais consumidores do futebol feminino, porque a gente tem uma história por trás, né? Não é simplesmente um clube que do nada começou um projeto porque tinha a obrigatoriedade de fazer. O Mazzaropi era uma borracharia que ficava ali na avenida, perto da avenida da Expresso ali, né? O pessoal ficava ali atrás, e eles tinham esse projeto já de muitos anos. Foi um prazer falar com você, Noeli. Muito obrigado pela sua presença. Sucesso aí no seu trabalho. Obrigada, viu, Alexandre? Prazer é meu. Obrigada pelo convite. Acho que é bom a gente trazer esses bate-papos, saber um pouco mais de história, saber quem está em torno. E para mim, que estudei na Uniara, sou formada, sou da casa, é um motivo até de reconhecimento estar aqui para bater nesse papo contigo. Prazer enorme recebê-lo.